Eu tive uma lesão no joelho e passei por um ortopedista. É verdade, não é um caso clínico ainda. Quando eu era atleta de karatê, eu tive um quadro chamado tendinopatia patelar recidivante. Esse ortopedista ele me submeteu a uma ressonância magnética e antes do resultado da ressonância, ele já aplicou uma infiltração no meu tendão patelar e me mandou usar uma órtese, uma tira subpatelar para continuar treinando karatê à época. Na época eu não era fisioterapeuta, eu não tinha nenhum conhecimento de prática baseada em evidências científicas e eu não sabia que o que ele estava aplicando na sua propedêutica ortopédica não tinha fundamentação científica para tratar meu joelho. Pois bem, a ressonância magnética chegou e nessa ressonância eu não achei somente a tendinopatia do tendão patelar. Eu também achei uma sobrecarga do aparelho extensor do joelho. Eu também achei uma condropatia patelar. E quando eu perguntei ao doutor o que era essa condropatia, ele me explicou que era uma degeneração da cartilagem atrás da patela. E como que eu posso evitar isso? Ele, não tem como evitar, isso vai avançando quanto mais você usa. A partir dali, eu comecei a ter medo de descarregar o peso do meu corpo no meu joelho, de praticar o karatê, mas ele me falou que com 3 infiltrações teria desinflamado e eu poderia voltar a treinar. E eu fiz as três infiltrações de corticoide, ganhei um pezinho, né, 2 a 3 quilos na época, porque tinha parado de treinar, continuando com a mesma dieta da época que eu estava treinando. E submetido a corticoide, que também tem uma retenção hídrica forte, também tende a fazer o paciente a ganhar peso. Quando eu voltei, com a autorização dele, eu perguntei, doutor, posso voltar a praticar o karatê? Ele, pode sim. Tá doendo ainda? Eu falei, não. E eu voltei a praticar o karatê. Quando eu voltei a praticar o karatê, além de recidivar a minha tendinopatia patelar do anterior no joelho, eu tive um quadro chamado osteite da sínfise púbica. Eu tive a famosa pubalgia. Eu não aguentava subir um degrau e aquele corticoide que eu estava infiltrando e tomando agora intramuscular não estava fazendo efeito na minha pubalgia. Aí que eu comecei a conhecer a fisioterapia e fui fazer fisioterapia num local pelo plano de saúde, onde eu era atendido por estagiários, mas eu via 3 pessoas que pareciam ser os chefes que atendiam de uma forma diferente dos estagiários. Comecei a conversar com eles 3. Hoje um é professor da Universidade do Estado, uma é sócia de uma grande empresa de pilates e o outro também é sócio de uma grande empresa de pilates, a esposa dele também e ele está fazendo medicina agora. O fato que à época esses 3 me apresentaram que existia um tipo de fisioterapia que era completamente superior à clínica do ortopedista. Como assim, Caio? Quer dizer que o fisioterapeuta é melhor que o ortopedista? Não. Ninguém é melhor que ninguém, mas o ortopedista não vai tratar o fisioterapeuta não vai tratar uma fratura como trata um ortopedista. O ortopedista é o melhor profissional para tratar a sua fratura. Se você tem um problema grave de coluna ao ponto de você precisar de uma cirurgia, o ortopedista, cirurgião de coluna, ele é o melhor profissional. Mas quando você tem uma dor sem relato de trauma, queda ou acidente, o ortopedista não é definitivamente o melhor profissional. Não a classe da ortopedia, mas a maioria deles, porque existem ortopedistas que trabalham como eu, com prática baseada em evidência científica, e vão te examinar e vão te dizer, não, seu caso é para fisioterapia. Não tem nada aqui na ortopedia que ajude você nesse caso. Assim como eu faço com meus pacientes. Chega um paciente com dor no joelho, com dor na coluna, com dor na TM, com dor de cabeça, eu rastreio para saber se o paciente responde a movimento. Se ele responder ao movimento, eu sigo o tratamento na fisioterapia. Se ele não responder ao movimento, eu encaminho para o médico para usar medicação e maior investigação, porque pode estar acontecendo alguma coisa grave. Então vamos dividir esses pacientes com dor em 3 grandes grupos. O primeiro grupo tem dor que responde ao movimento, corresponde a 90 a 95% dos casos. O segundo grupo tem dor que responde vagarosamente ao movimento, que são as dores específicas, como estenoses, radiculopatias, compreendem 5 a 10% dos casos. E o terceiro grupo é o grupo de patologias sérias, patologias graves, que a gente chama de red flags.
1 a 2% do total de casos. Então, probabilisticamente, é muito mais difícil você encontrar um paciente que não responda a movimento. Então, na nossa propedêutica da fisioterapia, a gente encaminha esse paciente para o médico, quando ele não responde a movimento. E quando ele responde, a gente assume o paciente. E aí, pessoal, a gente precisa pensar da seguinte maneira. Se eu recebo um paciente com dor no joelho com a ressonância magnética, mesmo sem ter sofrido trauma que é do acidente, eu já sei que esse paciente está com medo. Por que ele está com medo? Porque ele tem compromisso, ele tem um exame para fazer, ele tem uma viagem, exame o quê? Ele tem uma viagem para fazer, ele tem o exercício profissional dele que impede ele de parar para fazer um pós-operatório, por exemplo. Ele tem medo do problema agravar, porque ele acredita piamente que aquela dor no joelho dele só tem solução cirúrgica. E aí eu vou te dizer uma coisa, existe um estudo publicado no British Medical Journal mostrando que 43% dos joelhos que não têm dor apresentam alterações como condromalácia patelar, lesões meniscais, artrose femorotibial, artrose femoropatelar, e essas coisas feias todas que vêm na ressonância magnética. 43%, gente, é quase metade. Isso quer dizer que quando chega um paciente que tem vários achados na ressonância, essa semana mesmo a gente avaliou um paciente que estava com dor no joelho e tem rotura meniscal, né? Rotura meniscal no joelho direito, no menisco medial. E aí você vê, a dor dele é concordante com a lesão da ressonância. A dor dele é medial do joelho. Só que aí quando a gente colocou uma estratégia de carga na coluna vertebral desse paciente, ele melhorou 50% da dor no joelho. Eu não estou dizendo para vocês que não existe a lesão do paciente. Literalmente. Não é que a lesão não esteja lá. A lesão está lá. Só que a colaboração que aquela lesão tem no sistema nervoso para fazer o seu cérebro produzir dor é pequena. Por que é pequena? Porque ela não é a causa isolada do problema. Veja bem, o paciente trabalha dirigindo, pratica atividade física com arte marcial praticamente 5 a 6 vezes na semana, mesclando a arte marcial com atividades aeróbicas inerentes do esporte. O paciente tem obesidade, a gente vai rastrear se o paciente tem privação de sono ou insônia, se ele está tendo um reparo do sono, se ele tem hábitos que colaboram para um sono profundo, se tem conflito emocional na história, com quem ele mora, o que é que ele faz de lazer. Sabe, a gente tem que analisar o contexto do paciente, porque a gente não pode simplesmente pegar a ressonância e dizer, ó, a lesão é essa aqui. Porque, por exemplo, quando a gente mexe num paciente desse, a gente tem que fazer esse paciente entender que a obesidade atrapalha tudo. A obesidade faz com que ele tenha inflamação sistêmica, aumento da proliferação de células gliais lá no cérebro, que consequentemente aumentam a reatividade e a percepção de dor. A reatividade do cérebro à percepção de ameaça. E isso faz com que quando ele tem episódios de dor, ele fique apreensivo, com medo e se defendendo e se protegendo e mancando, né? Por causa da dor. Eu entendo que o paciente não queira ter dor e que durante o processo de tratamento ele não queira sentir dor, mas para se tornar um vencedor, eu falo sempre em todos os vídeos, ele precisa vencer a dor, trocar o comportamento de evitação por enfrentamento. E isso não quer dizer que você, como fisioterapeuta, não possa retirar esse paciente da atividade física. Inclusive, eu vou reavaliá-lo essa semana e se tudo estiver dentro dos conformes, a gente vai deixar ele fazendo atividade física. Mas se tudo estiver andando diferente do que a gente espera, a gente vai ter que controlar o volume de atividade física dele. Então, esse paciente, por exemplo, ele tem um exame de faixa, para quinto dan, né, para fazer na modalidade marcial que ele pratica. Ele não tem um prazo estabelecido para fazer esse exame, mas ele não quer fazer a cirurgia por causa do exercício profissional dele. Então a gente precisa esclarecer para ele que se ele não seguir o tratamento exatamente como a gente fala, se ele não mudar comportamento e estilo de vida relacionado à obesidade, relacionado à higiene do sono, relacionados à saúde mental,
relacionados à hidratação e alimentação, existe uma chance dele fazer todo o tratamento e mesmo assim precisar operar. Porque os fatores de estilo de vida determinam o nível de hipersensibilidade do sistema nervoso central à dor. Quando sua dor está no joelho, ou está no ombro, ou está na coluna, não quer dizer que o local que está doendo é o problema. Porque quando o paciente tem dor crônica, o cara está com dor há mais de 6 meses. E ele não está tendo piora progressiva com o passar do tempo. Ele dobra e estica o joelho normal com a leve perda de extensão no joelho direito, mas ele não está tendo perda significativa da função e déficit neurológico progressivo. Ou seja, o paciente ultrapassou a barreira de 3 meses de dor com a dor que vai e volta, recorrente com flare-up. Então, é muito importante que esse paciente entenda os fatores modificáveis do comportamento e do estilo de vida dele, para que ele colabore para que o cérebro diminua sua reatividade à dor e, consequentemente, sua percepção de dor no joelho. Faz sentido para você? Não tem como a gente pegar um cara desse, um paciente desse crônico, com mais de 6 meses de dor, analisar uma ressonância e dizer, ó, a culpa é do seu menisco que está rompido, você vai ter que fazer uma artroscopia. Sabe por quê? Porque com obesidade, ele fazer uma artroscopia e ter um reparo tecidual inadequado, a chance é grande. E ele ter um pós-operatório inadequado e fazer uma pseudoartrose, fazer uma complicação de cirurgia, por causa das comorbidades que ele tem, é grande. Então tudo que a gente não quer é que você, como paciente, opere a coluna, o joelho, o ombro, a ATM. A gente quer fazer de tudo para você não operar. Mas se a gente entender que a gente está evoluindo no seu tratamento, semana 6, semana 8, e você não está notando melhora, a gente vai te encaminhar para um médico anestesiologista para tomar medicação específica e controlar friamente, de forma meticulosa, os seus fatores de estilo de vida. Mandar você para um nutricionista para calcular a dieta, mandar você para um psicólogo para ter terapia cognitivo-comportamental para controle alimentar, para que você consiga, e se necessário para nutrologia, para se necessário você utilizar substâncias que retardam o esvaziamento gástrico e aumentam a sua saciedade. E se você comer em excesso, você passa mal. E aí você começa a fazer déficit calórico, perder peso, tirar a sobrecarga do joelho, reduzir a inflamação sistêmica. Semana passada, um colega relatou para mim que um obeso foi operado de coluna no hospital, e assim que ele acordou da cirurgia à base de morfina, ele acordou querendo matar o médico, de raiva, porque estava com mais dor depois da cirurgia. O cara com obesidade mórbida, quando vai para a cirurgia, ele tem fator de risco para a cirurgia não dar certo. Cirurgia ortopédica. Fora que eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar nos cards sobre cirurgias ortopédicas para tratamento de dor. Nesse vídeo você vai entender como o Ian Harris, que é um cirurgião ortopédico, ele publicou um livro chamado Surgery: The Ultimate Placebo, onde ele compara. Ele publicou uma pesquisa também na PAIN, Surgery for Chronic Musculoskeletal Pain, The Question of Evidence, e analisou 6.784 cirurgias, sendo que só 14% dessas cirurgias tiveram recomendação pautada em ciência através de um ensaio clínico randomizado que comparou aquela cirurgia com placebo, comparou aquela cirurgia com tratamento conservador e mostrou que a cirurgia é superior para aquele caso, 14% de 6.784 cirurgias. E nesse livro ele fala como o processo, o ritual terapêutico cirúrgico tem efeito placebo no paciente. O paciente acha que está sendo tratado, se submete à incisão cirúrgica, é sedado, tem a consulta pré-anestésica, a consulta cardiológica, faz exame de sangue, vai internado sedado, sofre a incisão, mas não faz o reparo, e depois acompanha os 2 grupos de pacientes ao longo do tempo e percebe-se que tanto quem fez a cirurgia de verdade quanto quem fez a cirurgia de mentira melhoraram da mesma maneira. Louco isso, né? Então, além da chance da cirurgia ser um grande placebo para um paciente como esse que eu estou relatando, existe a chance de complicação pós-operatória, que é uma coisa que a gente não quer. Então, o que é que a gente fala para esses pacientes? Resiliência. Os testes são provocativos, então quando eu te testar, eu vou fazer sua dor aparecer para descobrir o que você tem.
E pelos testes serem provocativos, é muito comum que você saia da consulta dolorido. Você saia da consulta, caramba, acho que mexeu demais. É assim mesmo. Aguarda 72 horas a 10 dias o seu retorno, porque a gente sempre marca o retorno com 72 horas, 7 ou 10 dias no máximo, para a gente reavaliar o protocolo de intervenção que a gente te deu na consulta para ver qual caminho a gente vai seguir. Então, na verdade, o nosso tratamento ele é definido e confirmado em sua direção quando você volta da consulta. Porque o que a gente faz na consulta é um mero paliativo para que você saia com mais conforto e com a expectativa de melhora muito grande. Porque a gente entendeu o seu problema e te fez entender quais são os fatores de risco dele. Mas a efetividade começa a partir do segundo contato. Até o mês 3, até o mês 6, até o mês 12, a depender do seu caso. Cada caso vai ter um tempo de tratamento específico. Para esse paciente em questão, foram 3 meses. Beleza? Então fique ligado e, assim, me segue em todas as redes sociais, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube. É só botar @Dr. Caio César SF. O link vai estar aqui na descrição de todas as minhas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que têm dor há mais de 3 meses ou que têm dor no joelho especificamente, que estão cogitando a cirurgia. Quem sabe nós conseguimos juntos tirar essa pessoa da cirurgia de forma... tirar essa pessoa de uma cirurgia desnecessária, que pode gerar uma complicação. Só para você ter uma ideia, tem um relato na academia que eu frequento de um paciente que travou fazendo leg press, começou a ter dor lombar irradiada, entrou na emergência. Na emergência, o médico internou ele porque achou que a dor na perna que ele estava era de trombose. Ele fez vários exames para trombose e deu negativo. Como deram negativo, o médico assistente que estava lá pediu para internar ele para investigar mais. Ele ficou 7 dias internado, acamado. Na crise, repouso é totalmente contraindicado. A gente tem que fazer tudo que dá conta. E esse repouso fez com que esse paciente tivesse uma série de outras complicações. Ele foi abordado cirurgicamente quando descobriram que era a hérnia de disco transmitindo a dor na perna. E no pós-operatório ele teve uma sepse, uma infecção generalizada e veio a óbito. Então, não pense que essas coisas não acontecem. Essas coisas acontecem. São raras, mas essas coisas acontecem. Qual que é o risco de você fazer fisioterapia? Qual que é o risco de você fazer uma cirurgia? E eu não sou contra a cirurgia, tá? Eu fiz uma cirurgia no intestino, uma microcirurgia no intestino. Eu não queria fazer, mas não tinha tratamento conservador para o problema que eu tive. Eu tive que fazer. E se eu tiver num tratamento conservador com fisioterapia para melhorar de uma dor crônica e essa dor crônica estiver sendo refratária, eu chegar na 8ª semana sem nenhuma melhora comparada ao tempo da consulta, eu vou tomar decisão de cirurgia também. 8ª, 12ª semana. Não é que eu sou contra a cirurgia, mas a cirurgia precisa ser muito bem indicada para pacientes que têm déficit neurológico progressivo, pacientes que têm perda de força muscular. Não é, tô com a sensação de fraqueza, não, é perda de força. Incapacidade para esticar o joelho, incapacidade para ficar na ponta do pé, incapacidade para ficar nos calcanhares. Né? O paciente está com uma piora progressiva com o passar do tempo. Ele não tem picos e vales com a dor intermitente. A dor dele é constante, só está piorando. Quanto mais o tempo passa, piora. Nos 6 meses de dor que o paciente relata, ele está pior cada vez mais. Isso aí é indicativo de gravidade, o que não é o caso da maioria esmagadora dos meus pacientes. Só para você ter uma ideia, a gente está em abril, né? Esse ano a gente já atendeu muita gente, a gente encaminhou 2 para avaliação de risco cirúrgico. Um fez cirurgia e o outro não fez cirurgia, fez procedimento intervencionista e está melhor fazendo atividade física. Então, é muito raro um paciente que tem dor há mais de 3 meses, sem relato de trauma que é do acidente, ter a causa da dor descoberta por uma ressonância só porque tem nome feio ali. Um bocado de laudo de ressonância dando nome feio. Pronto, achei a causa do meu problema. Vamos corrigir esse menisco que está rompido aí. E todo o resto? E todo o contexto? E o risco do pós-operatório? Cogitem isso, tá bom? Um grande abraço. Se você tiver qualquer dúvida, pode jogar aqui nos comentários. Estou à disposição. Movimento é vida.